Olá, esse vídeo ele vem trazer alguns esclarecimentos sobre o que é educação à distância e a diferença que a educação à distância tem de ensino à distância ou ensino remoto. Mais do que simplesmente apresentar o que é uma diferença do ponto de vista léxico, é importante você entender a diferença conceitual em termos práticos. E é isso que eu pretendo apresentar nesse vídeo e acho que vai ser bastante útil para o seu conhecimento. O que é educação à distância? Bem, há autores como, por exemplo, Moran, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele diz o seguinte, que educação à distância é quando eu tenho as duas partes, quem tem o conhecimento e quem precisa dele, separadas, ou do ponto de vista geográfico, ou temporalmente, já que eles podem conviver no mesmo prédio, mas em horários diferentes, ou não haver tempo hábil para um levar educação ao outro. Por conta de algumas limitações dessa definição, eu tenho uma melhor definição, principalmente dando destaque à palavra educação. A minha definição de educação à distância é um processo de ensino-aprendizagem, já que ensinar é uma coisa e aprender é outra, que não necessariamente é alcançada com ensinar, que ocorre à distância, já que educação é à distância, e que leva à transformação, aquisição de hábitos, cultura, habilidades e competências. Quer dizer, você tem uma transformação. A educação é um conceito muito amplo para caber ou sequer para ser comparado ao termo ensino. Você chega à educação com ensino, mas não é a mesma coisa. A educação é uma coisa muito mais ampla. No caso da educação à distância que nós estamos falando, ela é basicamente mediada por tecnologia, o que é quase um sinônimo de internet, já que esse meio de comunicação praticamente monopolizou todos os processos educacionais no que diz respeito à EAD. E você tem que entender que a educação à distância pressupõe planejamento, quer dizer, você tem que ter tudo muito bem planejado, recursos muito bem desenvolvidos, escolhidos e alocados, atividades bem planejadas de acordo com a metodologia. Não é simplesmente você ligar uma webcam e começar a dar aula. Se você observar bem, o que é que nós temos? Nós temos condição, com a educação à distância via internet, nós temos condição de entregar conteúdo, seja em áudio, seja em vídeo, em texto, em imagem, gráficos e muito mais. Eu tenho condição de viabilizar interação, ou seja, comunicação entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, seja através de sistemas de webconferência, seja através até mesmo de um mero chat em que você digita, ou mesmo quando você lida com processos de educação à distância envoltos num processo presencial, onde as pessoas se veem face a face. Então eu tenho aí o que é chamado por muitos de educação híbrida, justamente porque mistura o presencial com a educação à distância, a educação online. Eu também tenho condição de fazer avaliação, seja avaliação mais básica, como simplesmente questionários online, ou mesmo receber trabalhos para corrigir, se bem que existem formas muito mais sofisticadas de fazer avaliação, mas pelo menos isso é permitido por educação à distância via internet. E principalmente eu tenho condição, já que se trata de um sistema digital, eu tenho condição de fazer monitoramento e controle. Monitorar os passos do que tudo que está acontecendo e controlar o que é que pode e o que é que não pode acontecer. Nós vamos ver com detalhe um pouco mais à frente. Para tudo isso, eu preciso desse AVA, que aí no caso o que é apresentado é a interface do Moodle, mas o conceito de AVA ele é bastante amplo e ele serve justamente para entregar essas 4 características importantes que eu acabei de citar. Entenda que um AVA, como é que ele funciona? Ele na realidade ele faz uso de serviços de internet. Que serviços são esses? Você sempre teve mensagens via internet, páginas na web,
você sempre assistiu vídeos, sempre ouviu áudios, sempre teve serviços de chat online. Calendários também, você sempre pôde acessar calendários via internet, sempre pôde fazer downloads de arquivos, sempre pôde organizar seus arquivos em algum local da internet, de forma a poder acessá-los de qualquer lugar com acesso à internet. Você sempre pôde fazer webconferências. Então, o AVA, na realidade, ele pega todos esses serviços e coloca no contexto educacional, empacotando para que você possa organizadamente entregar conteúdo, propiciar interação, fazer avaliação, de preferência mais sofisticada, e fazer o acompanhamento e o controle de todos os processos e usuários que estão envolvidos no seu processo educacional. Eu fiz aqui uma maquete do Moodle, quer dizer, você tem aqui ao redor essa maquete, é só uma forma mais simplória de apresentar o Moodle para você não ficar disperso em detalhes. Você coloca aqui o seu login e senha para acessar o ambiente virtual de aprendizagem, Moodle, e aí você tem acesso a essa primeira página, onde você já vê os cursos que você está acompanhando, já vê até o percentual de cada curso que você já explorou, quer dizer, você já vê aí um componente de monitoramento, você está sendo monitorado, porque senão você não se saberia qual percentual em cada curso que você já explorou. E aí quando você clica num curso desse, o que tem dentro de uma sala nada mais é do que um conjunto de recursos, cada um com aquelas funcionalidades que eu citei que você sempre teve na internet, e mais algumas mais especializadas, de forma que cada um atenda uma necessidade específica de uma lógica sequenciada para propiciar aprendizagem a você, estudante. Basicamente, o que um ambiente virtual de aprendizagem faz é isso. Agora, ele faz isso de uma forma fechada, controlada, onde fica mais fácil para o educador, o professor, o tutor, ele fazer o acompanhamento disso e, inclusive, tomar as medidas cabíveis se ele vê alguma coisa errada acontecendo. E aí basta que o aluno, o estudante, ele siga essa sequência de itens, cada um a seu tempo, inclusive com controle de quando ele vai poder acessar um ou outro, em que condições, porque você tem o elemento controle, para que você, como estudante, você acabe seguindo a sequência necessária para você aprender alguma coisa. Esses itens são os mais diversos. Eu tenho uma série de elementos que vão ter algum significado no desenho instrucional que eu tenho para aquele curso. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um curso simplório, não importa de quê, onde eu tenho logo no primeiro item aí um glossário de termos dos itens do curso. Depois eu tenho um documento introdutório com o formato PDF, quer dizer, eu tenho um arquivo PDF que é entregue ao aluno logo no início da introdução. Depois eu faço uma pergunta para o aluno sobre alguma coisa, quer dizer, já para ele se sentir participante do curso, ou mesmo para eu ter a opinião da turma a respeito da temática do curso. Eu tenho um livro, por exemplo, que é um conjunto de páginas organizadas num único item de forma estruturada semelhante a um livro, que pode ser inclusive, entre aspas, folheado. E aí você nota que até esse item, do ponto de vista do estudante, tem os quadradinhos aqui do lado direito marcados. Isso é mais um mecanismo de monitoramento. Nesse caso aí, o aluno explorou o curso até aqui. Então ele sabe até onde veio, ele pode sair e voltar, ele é lembrado pelo próprio sistema. Olha, você veio até aqui. Depois eu posso ter uma pasta com acervo de apostilas, de arquivos dos mais diversos. Eu posso ter um fórum de discussão para encerrar o meu tópico introdutório e começar o meu segundo tópico já com a videoaula. Essa videoaula pode estar no YouTube, pode estar dentro do Moodle também. Depois eu posso ter uma webconferência, quer dizer, que é uma integração do Moodle já com outro sistema, mas de uma forma como se fosse um só, onde o professor pode se reunir em áudio, vídeo, compartilhamento de tela, manipulação direta, para apresentar alguma coisa, interagir com a turma de uma forma muito semelhante ao que aconteceria
se ele estivesse presencialmente. Depois ele solicita um trabalho que pode ser entregue em forma de arquivo ou mesmo digitado no editor de texto da plataforma, para depois ir para a conclusão, onde eu inicio com um portfólio, onde o aluno pode entregar exemplos de trabalhos que ele fez, por exemplo, fotografias, sites que visitou, estudos de caso e assim por diante, para finalmente fazer uma prova final, que é um questionário online, que pode ser daqueles questionários totalmente automatizados, com correção automática, e finalmente uma avaliação diagnóstica, para o aluno dar o feedback para o professor do que é que ele achou do processo educacional. Quer dizer, eu tenho de uma forma bastante organizada todo um curso, onde cada item vai atender uma necessidade específica. É uma coisa muito mais complexa do que simplesmente eu jogar um monte de arquivos, por exemplo, via WhatsApp para o aluno receber e consumir. Eu também tenho, do lado do professor, todo um controle de quem acessou o que e quando. Esses quadradinhos pretos que aparecem para o aluno, eles também aparecem para o professor de uma forma muito mais detalhada, de forma que o professor possa acompanhar o que está acontecendo ao longo de um curso. E também tem as notas, de forma que o professor saiba quem obteve que nota, em que momento aconteceu, e eventualmente até intervir. Eu posso simplesmente colocar um material onde só um aluno especificamente vai ver aquele material, ou colocar de forma automatizada que alunos que não tirem uma determinada nota sejam desviados para um material antes de darem continuidade ao curso, de forma que eles tenham um material de reforço. Enfim, eu tenho uma possibilidade através do AVA de fazer não apenas um curso padrão, onde se inicia já com tudo preparado para todo mundo, mas eu também posso fazer a prática de aprendizagem adaptativa, ou seja, uma estrutura de curso que se adapta à situação de cada aluno, seja essa adaptação feita manual ou automaticamente. Mas aí você deve estar pensando, puxa, o que eu estou falando é um processo meio que artesanal. Na realidade, é até proposital. Eu estou deixando claro do potencial que um AVA, como o Moodle ou qualquer outro que esteja à altura dele, permite para o professor intervir num curso numa abordagem é uma abordagem que é chamada socio-interacional, construtivista socio-interacional, em que o professor interage com os alunos, acompanha ali de perto. Agora, é claro, todo esse acompanhamento tem uma limitação que traz junto, que é o professor ele não pode fazer isso com grandes turmas. Aí você pode me perguntar, mas e quando eu quero fazer aqueles cursos para muita gente? Que eu não preciso fazer esse acompanhamento com lupa, tão de perto, não preciso fazer tantas intervenções, como é que eu faço? Bem, você deve estar falando aí então num curso em escala, uma produção industrial. E é possível também isso ser feito. Quer dizer, você tem aqui uma estrutura semelhante ao que eu mostrei antes, onde os itens que você vê aí ao lado são basicamente itens de vídeo. Tudo aí automatizado. O aluno acessa, lê os termos, vê as orientações gerais, tem um monte de manual, assiste uma sequência de vídeo, depois faz uma prova e eventualmente responde a uma pesquisa de opinião. E note que eu coloquei até um detalhe, essa pesquisa de opinião ela pode estar bloqueada até que você faça a prova de certificação. Quer dizer, eu tenho navegação condicional também totalmente automatizada, não só baseada em conclusão de atividades, como datas, como outros tipos de condição, se você participa de um grupo, se não participa e assim por diante. Quer dizer, eu tenho diversas formas de monitorar e controlar o acesso, sejam em cursos de natureza, entre aspas, artesanal, sejam em cursos de natureza, entre aspas, industrial. Enfim, você deve ter percebido que um AVA ele tem componentes que se assemelham a peças de um Lego, onde eu, tendo essas peças e sabendo montá-las, sabendo encaixá-las para fazer algum sentido, eu monto um brinquedo. Quanto mais eu domino o processo de construção, quanto mais peças e variedades de peças eu tenho, mais sofisticado é o meu brinquedo.
Da mesma forma, eu posso dizer, o meu brinquedo acaba sendo o curso e as minhas peças de Lego acabam sendo os diversos módulos que um ambiente virtual de aprendizagem tem disponível. Mas é claro, não se faz educação à distância apenas com AVA. Tem gente que consegue fazer educação à distância, seja com redes sociais, seja apenas com sistemas de webconferência ou até mesmo através de um mensageiro instantâneo. Isso é possível, é possível. Mas eu vou lhe apresentar aqui uma forma de você analisar para ver se você está diante de educação à distância ou de ensino remoto. No caso, ensino à distância. Por quê? Porque uma coisa é você ensinar. Ensinar o que eu estou fazendo aqui com você, eu estou ensinando alguns conceitos. Agora, isso não garante que você está aprendendo ou sequer concordando com eles. Aprender é outra história. E aí eu preciso interagir com você para checar se você está concordando e se você está chegando às conclusões que eu projetei no momento em que eu concebi esse material. E se essas conclusões acabam impactando a sua vida pessoal, profissional, então eu estou só assim é que eu estou chegando no último nível, que é educar. Você tendo entendimento disso, que ensinar é uma coisa, aprender é outra e educar é um conceito ainda mais amplo, é importante você se basear nesses 4 aspectos que eu já apresentei aqui nesse vídeo. Quer dizer, eu tenho que ver se a forma como eu estou fazendo a educação à distância entrega conteúdo, propicia a interação, viabiliza a avaliação de forma adequada para o fim que você está tratando e permite monitoramento e controle, justamente para você não perder o controle, para você corrigir os processos ainda há tempo, se por um acaso houver alguma falha. Por isso que nós vamos agora fazer essa avaliação para diferentes formas de ensino/educação à distância que você encontra por aí. O primeiro paradigma que eu tenho a lhe apresentar se chama MOOC, que são as iniciais em inglês para Curso Online Aberto e Massivo. Como o próprio nome está dizendo, é curso através da internet para uma grande quantidade de pessoas. Eu já mostrei que o Moodle, enquanto produto, ele permite que você faça um MOOC. Mas é importante aqui abordar não um produto especificamente, mas sim serviços que são oferecidos, inclusive, por grandes universidades norte-americanas, nos quais você consegue acessar e lá você, até gratuitamente, você consegue acessar diversos cursos, onde eu tenho um conjunto de conteúdos, geralmente em vídeo. Aqui e ali você encontra um conteúdo que não seja em vídeo, talvez um PDF, mas com muito pouca interação. Quer dizer, o que você tem que fazer basicamente é seguir a sequência desses conteúdos e ao chegar no final, eventualmente você vai ter uma prova ou nem isso. Basta que você supostamente tenha chegado ao último item que você já recebe um certificado. Então você tem uma abordagem fortemente expositiva. Como são cursos para grandes massas, os processos de interação são muito limitados, que justamente eles tentam até desestimular a interação. Se você tem alguma dúvida, você tem que mandar uma mensagem e aguardar 1, 2 dias para receber um retorno. E certamente que você não vai ter nada síncrono, é tudo assíncrono. Você não vai ter, por exemplo, um sistema de chat online ou muito menos de webconferência para esclarecer suas dúvidas. Mediante aqueles itens que eu citei, eu tenho que MOOCs oferecem muito bem conteúdo, porém a interação ela é muito limitada, propositadamente limitada, a avaliação também é propositadamente limitada e o monitoramento e controle praticamente não há, porque tudo é muito frouxo, tudo é muito aberto, então não tem muito para que você monitorar e controlar. Então é nessa situação que eu tenho o ensino remoto. Isso não é educação à distância,
Isso é ensino remoto, ensino à distância. Não é educação à distância. Já outra situação, que ainda faz parte da nossa realidade atual, é quando você tem conteúdo propagado através de canais abertos, como televisão, como rádio, ou mesmo entregue através de material impresso, via correios. Isso existe ainda hoje, porque eu tenho locais no país que não chega outro meio de comunicação que não seja esses. Às vezes até nem televisão tem. Então, quando você não conta com a internet, você entrega esse material, mas isso não quer dizer que você possa chamar isso de curso. Por quê? Porque você até entrega algum conteúdo, mas você, de forma alguma, você tem interação, de forma alguma você tem avaliação, muito menos monitoramento e controle. Tanto é que eles utilizam isso como um adendo a processos presenciais, onde um tenta complementar o outro, na falta de estrutura, na falta até mesmo de recursos humanos. Uma outra forma de ensino remoto, que muitas vezes é chamada de educação à distância, é aquela que é feita através de mensageiros instantâneos ou redes sociais. É importante entender o seguinte: você, numa análise que é feita em processos educacionais através dessas ferramentas, eles mandam links para vídeos, para documentos, até utilizam recursos do Google, mas entenda que basicamente o que você está entregando é conteúdo. Você até tem canais de interação muito bons, porque são ferramentas que naturalmente permitem essa interação, tanto textual como através de audiovisual, mas dificilmente você vai ter avaliação a contento. A não ser que seja uma quantidade muito limitada de pessoas que você esteja trabalhando. Então, se você está ministrando um curso para 3, 4 pessoas, você consegue, até no processo de interação, fazer a avaliação e ter o feedback da aprendizagem delas. Caso contrário, se você tiver uma turma de 40 estudantes, muito difícil você conseguir fazer isso de forma adequada. Monitoramento e controle, não existe ferramental nenhum previsto nessas tecnologias, consequentemente é impossível você dizer que tem. E assim, quando eu tenho AVA, e até eu consigo fazer educação à distância, porque eu tenho todos esses itens. Tem flexibilização de tempo, eu tenho entrega de conteúdo e interação muito bem estruturados, eu tenho condições de fazer avaliação sofisticada, fazer um bom monitoramento e controle. Eventualmente eu consigo isso com redes sociais, mensageiro instantâneo, webconferência, mas só se eu tiver uma quantidade muito limitada de estudantes. Caso contrário, é melhor esquecer, não colocar nesse lado. O que eu tenho do outro lado é ensino remoto, em que eu utilizo canais de massas, onde, quando eu digo de massas, é uma quantidade, por exemplo, maior do que 10. Já é massa, porque eu não consigo, como professor, ter um controle de todos os detalhes do processo educacional. É quando eu tenho vídeo gravado ou transmitido ao vivo, é quando eu levo o presencial simplesmente para o online, sem fazer qualquer tipo de estruturação prévia em termos de conteúdo e interação. Eu torno muito menos flexível o tempo. Eu não tenho quase ou nenhuma avaliação, monitoramento e controle. E aí é por isso que é importante você entender que educação à distância é diferente de ensino remoto. Quando eu tenho educação à distância, eu consigo até formar uma pessoa. Dependendo do ensino remoto que eu tenha, se o conteúdo não for bem feito, nem ensinar eu consigo. O máximo que eu consigo é informar. E é assim que eu espero que você tenha entendido o que é educação à distância e tenha conseguido captar a diferença de educação à distância para ensino remoto, para quando você ver na televisão alguém falando de ensino à distância, educação à distância, você saber exatamente o que difere uma da outra e não confundir, que pode levar a péssimas conclusões. Muito obrigado.